Bom dia, queridos amigos. Hoje, dia 21 de março, reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 33 ao 43 e 45 ao 46. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes do sumo sacerdote e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados a vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e o terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes seu filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Eles agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos do tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amigos, nós temos aí um relato de Mateus que apresenta a história da salvação, desde a criação do mundo até a encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo. E nesse texto destaca uma coisa uma coisa maravilhosa, a misericórdia de Deus, e principalmente em contraste com as ações humanas. Quer dizer, Deus amando alguém que rejeita, um povo que rejeita, mas ele insiste em amar. E nessa história da salvação, Deus enviou muitos profetas para poder fazer com que o povo seja alertado sobre suas vidas, sobre suas ações e da forma que estavam vivendo. E queria reconduzir novamente essa humanidade, esse povo, principalmente a um caminho. Caminho da justiça, caminho da paz, caminho da fraternidade, ou seja, viver bem em comunhão, mas com Deus. Mas a dureza do coração impediu que o ser humano, que a humanidade, por ser infiel a Deus, não viver em relação com Ele. Não é resgatado por Ele. Mas, olha só que misericórdia de Deus. Ele nos trouxe Jesus, e com Jesus, uma nova oportunidade. Principalmente de nos aproximarmos de quem? De Deus. Olha que Deus misericordioso, e principalmente nos dá o seu Filho como um alimento da vida eterna. Então nós, queridos irmãos, hoje somos convidados, não como os fariseus, não como os anciões, a viver segundo a vontade de Jesus, a atender, e colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que já não é somente o Filho de Deus, mas é o nosso Mestre. E como Mestre, Ele quer nos ensinar a forma ideal, principalmente de praticar a própria vida, mas de se relacionar uns com os outros, para que essa prática da justiça, essa prática da paz e da fraternidade seja uma coisa viva, permanente em nosso meio. Assim, queridos irmãos,
podemos passar pelo deserto com Jesus, vencendo as tribulações, suportando as dificuldades e principalmente uns aos outros, mas não perdendo a fidelidade a Deus, não sendo infiel a Deus, porque Jesus nos auxiliará, vai nos auxiliar. Ele é a pedra angular, Ele é o caminho, Ele é o alimento para a vida eterna. Então, se, queridos irmãos, estamos preocupados com os tesouros da terra, estamos nos perdendo. Somos como os anciãos nesse texto, somos como os sumos sacerdotes, que Jesus puxa a orelha deles, porque estão vivendo de modo errado, estão buscando tesouros errados. Somos chamados hoje, nessa quaresma, a refletir sobre isso. Quais os tesouros estamos colhendo em nossas vidas, plantando em nossas vidas, colhendo e entregando a Deus? Se nós desejamos a salvação, aí está a mensagem nesse texto. Se estamos no caminho da justiça, se estamos no caminho da paz e da fraternidade, estamos colhendo os frutos do céu. Então estamos sendo pessoas, seres humanos, filhos do céu. Então, com certeza, queridos irmãos, quando chegar o dia da Páscoa, estaremos celebrando dignamente esta festa maravilhosa, que é o cume da nossa vida, de toda a humanidade. Possamos ter, então, pessoas da justiça, pessoas da paz e pessoas da fraternidade, como o nosso Mestre Jesus, que foi enviado por Deus, na esperança de que realmente nos permitamos ser reconduzidos por Ele, nosso Deus e nosso Pai. Tenham todos uma sexta-feira na graça de Deus e que o Senhor Jesus seja para vocês realmente a fonte de vida.